O síndico do meu prédio me multava injustamente e me perseguia. Descobri que ele não pagava o próprio condomínio há anos. Meu nome é Clara, tenho 36 anos, sou tradutora freelancer e moro há uns bons 5 anos no edifício Harmonia Plena, um nome que, desde a ascensão do Sr. Valdemar Moreira ao cargo de síndico, tornou-se a mais cruel das ironias. Eu sempre fui uma moradora tranquila, daquelas que pagam o condomínio em dia, não dão festas barulhentas e cumprimentam os vizinhos no elevador com um sorriso sincero. Uma cidadã exemplar no micro-universo de um prédio residencial. Ou, pelo menos, era o que eu pensava, até me tornar o alvo preferido da perseguição implacável e das multas criativas do nosso autoproclamado xerife condominial. Sr. Valdemar, um aposentado na casa dos seus 60 e poucos anos, com uma barriguinha proeminente que mal cabia na camisa social apertada e um bigodinho que parecia querer compensar a calvície, assumiu a sindicatura há cerca de 2 anos, numa daquelas assembleias sonolentas de fim de ano em que ninguém mais se candidata e o primeiro que levanta a mão acaba eleito por aclamação e cansaço dos presentes. No início, ele parecia inofensivo, com seus discursos empolados sobre ordem e progresso e suas promessas de moralizar a gestão. Mal sabíamos nós que a moralização dele seria seletiva e que a ordem seria imposta com a rigidez de um sargento de filme pastelão. A perseguição a mim começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, foi uma notificação por dispor o lixo orgânico em saco de cor não regulamentar. Detalhe, o regulamento, que ele mesmo desenterrou de alguma ata de 1988, não especificava cor de saco nenhuma. Depois, veio a multa por excesso de vasos de planta na varanda, comprometendo a estética da fachada. Eu tinha 3 singelos vasos de tempero, manjericão, alecrim e hortelã, que mal se viam da rua. Tentei argumentar, mostrar que outros apartamentos tinham verdadeiras florestas amazônicas em suas sacadas. Dona Clara, a regra é clara, ele respondeu, com um sorrisinho cínico. E eu estou aqui para fazê-la cumprir. Se não está satisfeita, recorra na próxima assembleia. Próxima assembleia essa que ele só convocava quando lhe convinha, geralmente para aprovar algum aumento na taxa condominial que ele jurava ser absolutamente necessário para a saúde financeira do nosso Harmonia Plena. A coisa escalou. Recebi multa por barulho excessivo após as 22 horas numa noite em que eu estava a 200 quilômetros de distância, na casa da minha mãe, cuidando dela após uma pequena cirurgia. Apresentei comprovantes de pedágio, testemunho da minha mãe. De nada adiantou. A reclamação foi registrada por um morador idôneo, Dona Clara. Contra fatos, ou fofocas, não há argumentos, ele sentenciou, os olhinhos brilhando com um prazer sádico. Minha bicicleta, guardada no bicicletário comum, virou motivo de uma saga. Primeiro, foi notificada por estar com o pneu dianteiro ligeiramente murcho, causando má impressão aos visitantes. Depois, multada porque o cadeado que eu usava era de cor destoante do padrão estabelecido para a harmonia visual do bicicletário, padrão esse que só existia na cabeça dele, claro. Cheguei ao cúmulo de receber uma multa porque, segundo ele, a poeira acumulada no selim da bicicleta indicava abandono e desleixo com o patrimônio comum. Eu usava a bicicleta quase todos os dias. Eu tentava conversar com outros moradores. Muitos, em particular, reclamavam das arbitrariedades do Sr. Valdemar, das suas regras inventadas na hora, do seu tom autoritário. Esse velho é um pé no saco, Clara, desabafou seu Antônio do 302, um senhorzinho simpático que foi multado porque seu cachorrinho Pincher latiu fora do tom permitido pelo decibelímetro imaginário do síndico. Mas, em público, nas raras assembleias, ninguém ousava confrontá-lo. O medo de se tornar o próximo alvo da sua perseguição era maior. E assim, Sr. Valdemar reinava absoluto, um pequeno Napoleão de apartamento, embriagado pelo micropoder que o cargo lhe conferia. Mas por que eu? Por que essa fixação específica em mim? Eu não era a única a sofrer com suas excentricidades, mas a quantidade e a criatividade das multas que eu recebia eram desproporcionais. Seria porque, numa das primeiras assembleias sob sua gestão, eu ousei questionar um aumento repentino na taxa de condomínio, pedindo um detalhamento maior das despesas? Ou porque eu me recusava a participar do chá da tarde das vizinhas fofoqueiras, o fã-clube oficial do Sr. Valdemar, onde ele era tratado como um semideus e as informações, leia-se, fofocas, sobre a vida alheia eram a principal pauta? Não sei ao certo. Mas a cada nova notificação de multa que encontrava debaixo da minha porta, com sua caligrafia empolada e seus termos pseudo-jurídicos, minha paciência ia se esvaindo e dando lugar a uma raiva fria e a uma crescente desconfiança. Algo não cheirava bem na gestão do Sr. Valdemar. Ele vivia reclamando da inadimplência crônica de alguns moradores para justificar a falta de melhorias no prédio, o elevador vivia quebrado, a pintura da fachada estava descascando, o parquinho das crianças parecia um cenário de filme de terror. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia ter um zelo especial em manter a arrecadação através das multas, principalmente as minhas, que eu, por um misto de cansaço e para evitar mais confrontos, acabava pagando, mesmo sabendo que eram injustas. Para onde ia todo esse dinheiro?
As contas apresentadas nas assembleias eram sempre um emaranhado de números confusos, planilhas mal feitas que ninguém entendia direito, e que ele aprovava sozinho, já que a maioria dos presentes só queria que aquela tortura acabasse logo. A gota d'água, o momento em que a minha paciência de Jó se esgotou e a investigadora amadora dentro de mim despertou, foi uma multa que recebi por realizar festa clandestina com música ao vivo e algazarra em dia de semana, perturbando o sossego dos moradores. A festa clandestina, no caso, era eu, sozinha em meu apartamento, numa terça-feira à noite, assistindo a um show acústico na TV, com o volume baixíssimo para não incomodar ninguém, enquanto corrigia uma tradução urgente. A prova do Sr. Valdemar? O testemunho irrefutável da Dona Lourdes do 701, sua principal aliada e fiscal não oficial da vida alheia, que jurou ter ouvido uma batucada infernal e cantorias profanas vindo do meu apartamento. Recebi a notificação com a multa, um valor exorbitante, quase o dobro da taxa de condomínio, e senti o sangue ferver nas veias. Aquilo não era mais sobre regras ou ordem. Era perseguição pura e simples. Era abuso de poder. E eu não ia mais tolerar. Naquela mesma noite, sentei-me à frente do computador e comecei minha pesquisa. Devorei o Código Civil, a Lei dos Condomínios, o regimento interno do nosso Harmonia Plena, que, graças ao Sr. Valdemar, eu agora conhecia de cor, incluindo as vírgulas. Descobri meus direitos como condomina, entre eles, o acesso irrestrito a todas as pastas de prestação de contas do condomínio. No dia seguinte, redigi uma carta formal, em 3 vias, com aviso de recebimento, endereçada ao Sr. Valdemar Moreira e à administradora do condomínio, uma empresa pequena, que eu suspeitava ser de algum parente ou amigo dele, dada a sua total subserviência às vontades do síndico. Na carta, citando os artigos pertinentes da lei, solicitava acesso completo e restrito a todas as pastas de prestação de contas dos últimos 5 anos, incluindo, mas não se limitando a, balancetes mensais, comprovantes de todas as despesas, notas fiscais, recibos, contratos de serviço, extratos bancários detalhados da conta do condomínio e, principalmente, a lista atualizada e completa dos condôminos inadimplentes, com os respectivos valores e períodos de atraso. Protocolei a carta na portaria, exigindo que o porteiro, seu Osvaldo, um dos poucos funcionários que ainda mantinha uma certa simpatia por mim, às escondidas, colhesse a assinatura de ciente do Sr. Valdemar na minha via. Ele o fez, com um olhar que misturava medo e uma admiração contida. A reação do nosso xerife não demorou. No final da tarde, meu interfone tocou. Era ele. A voz, geralmente impostada e autoritária, continha um tremor mal disfarçado. Dona Clara? Que história é essa de querer vasculhar as contas do condomínio? A senhora está, por acaso, insinuando alguma irregularidade na minha gestão? Boa tarde, Sr. Valdemar, respondi, com a maior calma que consegui reunir. Não estou insinuando nada. Apenas exercendo meu direito de condomina de fiscalizar as contas, como prevê a lei e o nosso próprio regimento. Afinal, se tudo está em ordem, como o senhor sempre afirma nas assembleias, não há nada a temer, correto? Houve um silêncio do outro lado da linha. Pude ouvi-lo resfolegar. Isso é um disparate. Uma perda de tempo. As contas são auditadas pela administradora. Não tenho tempo para seus caprichos e desconfianças infundadas, ele finalmente explodiu. Não é um capricho, Sr. Valdemar. É um direito. E eu o exercerei. Caso o acesso não me seja franqueado no prazo legal de 48 horas, conforme estipula a lei, serei obrigada a tomar as medidas judiciais cabíveis para garantir esse direito. E, nesse caso, pedirei também uma auditoria externa e independente nas contas do condomínio. O senhor decide. Ele desligou o interfone na minha cara. Mas eu sabia que havia atingido um nervo. Um nervo muito exposto. No dia seguinte, recebi um telefonema da administradora. Uma funcionária com voz de poucos amigos me informou, de forma seca, que a documentação solicitada estava à minha disposição para consulta, na sede da administradora, em horário comercial, e sob supervisão. Uma clara tentativa de dificultar meu acesso, de me intimidar. Sorri. Excelente. Estarei aí amanhã, às 9 em ponto. E levarei minha própria máquina de xerox portátil e meu celular para fotografar cada documento. A supervisão de vocês será muito bem-vinda para atestar a transparência do processo. O jogo havia começado. Ele achava que iria me vencer com burocracia, com multas, com perseguição. Mal sabia ele que tinha acabado de despertar uma leoa que, além de tradutora freelancer nas horas vagas, tinha uma memória fotográfica para números e uma paciência de monge beneditino para encontrar agulhas em palheiros. E eu tinha a nítida sensação de que o palheiro de contas do Sr. Valdemar escondia não apenas agulhas, mas verdadeiras montanhas de feno podre. E eu estava prestes a colocar fogo em tudo. Pontualmente às 9 da manhã daquele dia que prometia ser longo e revelador, eu estava na porta das Soluções Condominiais Alfa e Ômega, a administradora do nosso Harmonia Plena.
Fui recebida por uma moça com cara de poucos amigos, que me conduziu a uma salinha nos fundos, pequena e abafada, onde uma pilha desorganizada de pastas e caixas de arquivo me aguardava. A documentação está aí. Tem 1 hora para consulta, sob minha supervisão, ela informou, com a simpatia de um guarda de presídio. 1 hora, questionei, arqueando uma sobrancelha. Querida, acho que você não leu direito a lei ou a minha notificação. Tenho direito ao acesso irrestrito e ao tempo que for necessário para analisar as contas do meu condomínio. E, a propósito, acrescentei, tirando da bolsa minha pequena impressora portátil e meu celular, vou precisar de uma tomada para meus equipamentos. E de um café bem forte, se não for pedir muito. A moça bufou, mas, diante da minha firmeza e da menção sutil à lei, ela recuou. Indicou uma tomada e, a contragosto, foi buscar o café. A supervisão dela consistiu em sentar-se num canto da sala, com um livro de palavras cruzadas e uma expressão de profundo tédio, ocasionalmente me lançando olhares de reprovação quando o barulho da minha mini impressora quebrava o silêncio sepulcral. O estado da documentação era um retrato da gestão do Sr. Valdemar, caótico, confuso, com um cheiro forte de mofo e descaso. Pastas sem identificação, notas fiscais amassadas e quase ilegíveis, balancetes que não batiam, contratos de serviço com cláusulas obscuras e assinaturas apressadas. Era evidente que ninguém ali esperava, ou queria, que aqueles papéis fossem um dia examinados com lupa. Comecei meu trabalho com a paciência de um arqueólogo desenterrando uma cidade perdida. Minha estratégia foi focar nos últimos 2 anos, o período da gestão do Sr. Valdemar. Analisei cada nota fiscal, cada comprovante de despesa, cada lançamento no extrato bancário do condomínio. Fotografei tudo, fiz cópias do que me pareceu mais suspeito. As primeiras horas foram de pura frustração. Havia muitas despesas pequenas, mal justificadas, material de limpeza superfaturado, serviços de jardinagem emergenciais em épocas de seca, consultoria técnica para o portão da garagem que vivia quebrado mesmo após sucessivas manutenções. Eram ralos por onde o dinheiro do condomínio escorria, mas nada que, isoladamente, configurasse um escândalo. Apenas má gestão, talvez um pouco de caixa 2 para pequenas despesas não comprovadas. Mas eu sabia, ou sentia, que havia algo maior ali. A primeira grande pista surgiu quando comecei a cruzar os balancetes mensais com a lista de pagamentos de taxas condominiais. O Sr. Valdemar vivia reclamando da inadimplência altíssima, que, segundo ele, beirava os 30%. Mas, ao somar os valores efetivamente pagos, percebi que a inadimplência real era bem menor, em torno de 10 a 12%, uma média normal para prédios do nosso porte. Onde estava a diferença? Ele inflava os números da inadimplência para justificar os aumentos abusivos da taxa de condomínio e a falta de investimentos em melhorias? Provavelmente. Mas isso ainda não era o ouro que eu procurava. Decidi, então, focar no óbvio, a lista de inadimplentes. A administradora me forneceu uma relação impressa, com os números dos apartamentos e os supostos valores em aberto. Muitos nomes ali eu conhecia, seu Joaquim do 201, que vivia doente e com a aposentadoria atrasada, a dona Marisa do 503, mãe solteira com 3 filhos que, eu sabia, fazia das tripas coração para pagar as contas. As dívidas deles eram relativamente pequenas, alguns meses de atraso, valores que, somados, não justificavam o alarmismo do Sr. Valdemar. E foi aí, enquanto conferia apartamento por apartamento naquela lista fria de devedores, que um padrão estranho começou a se desenhar. O apartamento 901, cobertura, o maior e mais valorizado do prédio. O apartamento do Sr. Valdemar Moreira. Curiosamente, o número do apartamento dele não constava na lista de inadimplentes fornecida pela administradora. Estranho. Muito estranho. Se ele era o síndico, o exemplo de conduta, o paladino da moralidade, seu nome deveria estar no topo da lista dos adimplentes, certo? Pedi à funcionária que me supervisionava o acesso aos comprovantes de pagamento individuais dos condôminos dos últimos 2 anos. Ela relutou, disse que aquilo era informação sigilosa, que exporia a privacidade dos moradores. Privacidade, retruquei. Estamos falando de dinheiro do condomínio, de obrigações financeiras. E, como condomina e fiscalizadora eleita pela minha própria consciência, tenho o direito de saber quem paga e quem não paga. Especialmente quando o síndico vive reclamando de um rombo que não parece se justificar pelos números que estou vendo. Após um telefonema tenso para o Dr. Valdemar, que, eu imaginei, deu ordens expressas para dificultar minha vida ao máximo, mas não para me impedir legalmente, ela, a contragosto, me trouxe mais uma pilha de pastas. Desta vez, organizadas por unidade. Fui direto para a pasta do apartamento 901. E o que encontrei ali fez meu queixo cair e meu sangue ferver de uma forma que nem as multas mais absurdas dele haviam conseguido. Não havia um único comprovante de pagamento de taxa condominial do Sr. Valdemar Moreira nos últimos 2 anos. Nada. Zero. Nem um mísero boleto pago, nem uma transferência bancária.
O apartamento dele, a cobertura duplex que ele tanto ostentava, estava completamente inadimplente desde que ele assumiu a sindicatura. E o mais chocante, nos balancetes mensais que ele apresentava nas assembleias, e que eram aprovados por aclamação pela maioria cansada e desinteressada, o apartamento 901 constava invariavelmente como adimplente ou, em alguns meses, com a observação isento de taxa por exercício da sindicatura. Isento? Que tipo de isenção era aquela, que não constava em nenhuma ata, em nenhuma deliberação da Assembleia? Aquilo era a ponta do iceberg. E eu sabia. Se ele era capaz de fraudar a própria inadimplência nos balancetes, do que mais não seria capaz? Passei os 2 dias seguintes trancada naquela salinha abafada, mergulhada em papéis, extratos, notas fiscais. A funcionária da administradora já nem me olhava mais, apenas suspirava e voltava para suas palavras cruzadas. E eu, com a precisão de uma detetive forense, fui montando o quebra-cabeça da gestão fraudulenta do Sr. Valdemar. Descobri que a isenção dele era uma farsa. Em alguns meses, ele simplesmente dava baixa no próprio boleto no sistema da administradora, como se tivesse sido pago. Em outros, usava o dinheiro do fundo de reserva do condomínio, aquele que deveria ser usado apenas para emergências ou grandes obras, para cobrir a sua própria inadimplência, lançando a despesa como despesas administrativas diversas ou reembolso de adiantamentos do síndico. Um verdadeiro malabarismo contábil para esconder o rombo que ele mesmo criava. E as multas? Ah, as multas. Descobri que grande parte do dinheiro arrecadado com as multas, principalmente as minhas, que eram as mais vultosas e frequentes, não entrava na conta principal do condomínio, mas sim numa conta secundária, de despesas emergenciais do síndico, da qual ele fazia retiradas em dinheiro vivo, sem qualquer tipo de prestação de contas ou nota fiscal que comprovasse o uso. Era o caixa particular dele, abastecido pela minha raiva e pela minha obediência em pagar aquelas cobranças absurdas. A cada nova descoberta, meu nojo e minha indignação aumentavam. Aquele homem, que me perseguia por causa de um vaso de planta, que me multava por pneu murcho, era, na verdade, o maior parasita do condomínio, um caloteiro quanto mais que usava o cargo para benefício próprio e para encobrir suas próprias falcatruas. Fotografei tudo. Cada boleto não pago, cada lançamento suspeito no extrato, cada nota fiscal fria de serviços de manutenção de empresas que, eu descobri com uma rápida pesquisa na internet, sequer existiam ou pertenciam a parentes dele. Montei um dossiê impecável, com cópias autenticadas, planilhas comparativas, e um resumo detalhado de todas as irregularidades. O valor total da dívida condominial do Sr. Valdemar, somando os 2 anos de inadimplência com juros, correção monetária e as multas que ele mesmo deveria ter se aplicado por conduta lesiva ao patrimônio comum, ultrapassava os R$ 50.000. 50.000. O suficiente para pintar a fachada do prédio 2 vezes. Com o dossiê em mãos, o próximo passo era convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Pelo regimento interno, eu precisaria de 1/4 das assinaturas dos condôminos adimplentes. Não foi difícil. Procurei seu Antônio do 302, Dona Marisa do 513 e outros moradores que eu sabia estarem insatisfeitos com a gestão do Sr. Valdemar. Mostrei a eles, em sigilo, apenas uma pequena parte das provas que eu havia coletado, o suficiente para deixá-los de cabelo em pé e ansiosos por justiça. Em menos de 2 dias, eu tinha o dobro das assinaturas necessárias. Protocolei o pedido de convocação da Assembleia na administradora, com pauta única, apresentação de irregularidades na gestão do síndico Sr. Valdemar Moreira e deliberação sobre sua destituição e cobrança judicial dos valores devidos. A data foi marcada para a semana seguinte, no salão de festas do prédio. Sr. Valdemar, ao receber a convocação, deve ter sentido o chão tremer. Ele me ligou, a voz agora não mais autoritária, mas com um tom falsamente conciliador, quase desesperado. Dona Clara, minha querida vizinha, soube que a senhora convocou uma assembleia, com uma pauta um tanto delicada. Não acha que poderíamos resolver isso com uma boa conversa, entre amigos? Talvez eu tenha cometido alguns equívocos na interpretação das contas. Mas nada que uma boa xícara de café e um ajuste nos números não resolva. Entre amigos, Sr. Valdemar, respondi, a voz fria como o gelo. Receio que essa fase da nossa relação já tenha passado há muito tempo. Quanto aos equívocos e ajustes nos números, eles serão apresentados e discutidos publicamente, na presença de todos os condôminos. E a única boa conversa que teremos será sobre os prazos para o senhor quitar sua dívida e desocupar o cargo que tão vergonhosamente usurpou. Tenha uma boa noite. E desliguei. Na véspera da assembleia, revisei meu dossiê pela última vez. Cada página, cada número, cada prova irrefutável da má-fé e da desonestidade do homem que se achava o rei do harmonia plena. Eu estava nervosa, claro. Enfrentar um auditório, expor aquelas verdades, lidar com a reação dele e dos seus poucos, mas barulhentos, aliados não seria fácil. Mas eu estava pronta. A leoa que ele despertou com suas multas ridículas estava faminta por justiça.
Amanhã à noite, no salão de festas do nosso prédio, o Sr. Valdemar Moreira teria uma surpresa. As multas que ele tanto gostava de aplicar, a perseguição que ele tanto se divertia em promover, tudo voltaria para assombrá-lo, com juros e correção monetária. E a novidade que eu apresentaria não seria sobre vasos de planta ou pneus murchos, mas sobre o maior caloteiro e hipócrita que aquele condomínio já teve o desprazer de conhecer, ele mesmo. Que o show da destituição comece. E que as vaias sejam estrondosas. A semana que antecedeu a Assembleia Geral Extraordinária no Harmonia Plena foi carregada de uma eletricidade quase palpável. Eu, Clara, a tradutora freelancer que ousara desafiar o reinado de terror do Sr. Valdemar Moreira, sentia-me como uma gladiadora prestes a entrar na arena. Revisei meu dossiê, o calhamaço de provas irrefutáveis da inadimplência e má gestão dele, incontáveis vezes, cada página marcada, cada argumento ensaiado mentalmente. O medo, claro, ainda era um nó frio no meu estômago, mas a determinação em expor a verdade e buscar justiça para mim e para os outros moradores sufocados pela tirania dele era muito maior. Sr. Valdemar, por sua vez, não ficou parado. Percebendo que sua tentativa de me intimidar ou me enrolar com uma conversa amigável havia falhado miseravelmente, partiu para o ataque. Começou a espalhar boatos pelos corredores de que eu era uma desequilibrada, uma moradora problemática que estava tentando desestabilizar a paz do condomínio por pura vingança pessoal por causa das multas justas que ele havia aplicado. Alguns dos seus capachos, como a dona Lourdes do 701, ecoavam suas calúnias, tentando minar minha credibilidade antes mesmo da Assembleia. Mas eu sabia que a verdade, documentada e incontestável, era minha maior aliada. Na noite da Assembleia, o salão de festas do prédio, normalmente usado para aniversários infantis e confraternizações sonolentas de fim de ano, estava lotado. Havia uma tensão no ar que se podia cortar com faca. Moradores que raramente apareciam em reuniões estavam lá, atraídos pela pauta bombástica e pela promessa de um confronto épico. Vi seu Antônio do 302 me lançar um olhar de incentivo discreto. Dona Marisa do 503 me deu um sorriso nervoso, mas solidário. Eram pequenos gestos, mas que me davam força. Sr. Valdemar abriu a Assembleia com a pompa e a arrogância de sempre, embora eu pudesse notar um leve tremor em sua voz e um brilho de suor em sua testa. Tentou desqualificar a convocação, alegando vícios formais e interesses escusos por trás dela. Fez um discurso vitimista, pintando-se como um síndico dedicado e incompreendido que só queria o melhor para o Harmonia Plena. Mas a impaciência e a curiosidade dos presentes eram evidentes. Todos queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Quando finalmente me foi dada a palavra, um silêncio pesado se instalou no salão. Respirei fundo e comecei minha apresentação. Havia preparado slides com os principais documentos, projetados num telão alugado por um grupo de moradores que apoiava minha causa. Comecei relembrando, brevemente e sem me alongar no drama pessoal, a série de multas injustas e a perseguição que sofri, apenas para contextualizar o que me levou a investigar as contas. Em seguida, passei para o cerne da questão, a inadimplência do próprio síndico. Apresentei as cópias dos boletos condominiais do apartamento 901, a cobertura do Sr. Valdemar, dos últimos 24 meses. Todos em aberto. Nenhum pagamento. Mostrei os balancetes fraudados que ele apresentava nas assembleias, onde sua unidade aparecia magicamente como adimplente ou isenta. O murmúrio na plateia começou a crescer, transformando-se em exclamações de choque e indignação. Enquanto o Sr. Valdemar nos cobrava com mão de ferro por um vaso de planta fora do lugar ou por um pneu de bicicleta murcho, eu disse, a voz firme, ecoando pelo salão, ele mesmo acumulava uma dívida com este condomínio que, hoje, somando os valores originais, juros, correção monetária e as multas que ele deveria ter se aplicado por inadimplência contumaz, ultrapassa os 50 mil reais. Um ó coletivo percorreu o salão. 50 mil reais. O valor era estarrecedor. Sr. Valdemar levantou-se de um salto, o rosto vermelho como um pimentão. Isso é uma calúnia. Uma mentira deslavada. Essa moça está desequilibrada. Minhas contas estão em dia. Eu sou isento por ser síndico. Isento, Sr. Valdemar, questionei, com um sorriso irônico. Onde está a ata da Assembleia que lhe concedeu essa isenção? Eu procurei em todos os arquivos e não encontrei nada. E, mesmo que houvesse, a isenção da taxa condominial para o síndico, quando aprovada, não o isenta de pagar o fundo de reserva, as taxas extras para obras, ou as multas por infrações ao regulamento. E o senhor não pagou nada disso também. Projetei no telão os extratos bancários da conta emergencial que ele controlava, mostrando as retiradas em dinheiro vivo, sem comprovantes, e os pagamentos de despesas pessoais dele com o dinheiro das multas que ele aplicava aos outros. O silêncio agora era de puro nojo. Dona Lourdes do 701, a principal defensora do síndico, tentou intervir. Mas o Dr. Valdemar trabalha tanto por este condomínio. Ele merece uma consideração. Consideração, Dona Lourdes, a voz de seu Antônio do 302 soou alta e clara do fundo do salão.
consideração teve ele quando me multou porque meu cachorrinho deu 3 latidos a mais? Ou quando multou a dona Clara por uma festa que nunca existiu? Esse homem é um hipócrita e um caloteiro. Apoios à fala de seu Antônio surgiram de todos os cantos. Moradores que antes se calavam por medo, agora, diante das provas irrefutáveis e do apoio coletivo, começavam a relatar suas próprias experiências de abuso e multas injustas aplicadas pelo Sr. Valdemar. A assembleia virou um pandemônio. Sr. Valdemar tentava gritar mais alto que todos, negando, acusando, ameaçando. Mas sua voz era abafada pelo coro de indignação. Aproveitei o momento e, com a ajuda do Dr. Monteiro, o advogado que me orientou em todo o processo e que estava presente como meu observador legal, apresentei a moção formal. Proponho a destituição imediata do Sr. Valdemar Moreira do cargo de síndico do edifício Harmonia Plena, por grave má gestão, quebra de confiança e comprovada inadimplência de suas obrigações condominiais. A proposta foi colocada em votação. E o resultado foi um massacre. Unanimidade. Cada mão erguida no salão era um prego a mais no caixão da tirania do Sr. Valdemar. Ele desabou na cadeira, derrotado, humilhado, enquanto o salão explodia em aplausos e vaias. Sim, muitas vaias. O excelentíssimo senhor síndico saía de cena de forma melancólica e vergonhosa. Mas a noite não acabou ali. A Assembleia, agora sob o comando de uma mesa interina formada por moradores respeitados, incluindo seu Antônio, deliberou sobre os próximos passos. Aprovaram, também por unanimidade, a contratação de uma auditoria externa independente para investigar a fundo todas as contas da gestão do Sr. Valdemar. E, o mais importante, aprovaram que o condomínio ingressaria com uma ação judicial para cobrar cada centavo da dívida dele, com todos os juros e multas cabíveis. Ele não escaparia impune. Nos meses que se seguiram, o Harmonia Plena passou por uma verdadeira catarse. A auditoria revelou ainda mais irregularidades na gestão do Sr. Valdemar, contratos superfaturados com empresas de fachada, desvio de materiais de construção, uma verdadeira farra com o dinheiro dos condôminos. Ele, encurralado pelas provas e pela ação judicial, acabou fazendo um acordo para pagar sua dívida em parcelas, tendo que vender um terreno que possuía no interior e cortar drasticamente seu padrão de vida. Perdeu o status, o respeito, que nunca teve de verdade, apenas imposto pelo medo, e, principalmente, o poder. Ouvi dizer que mal saía do apartamento, envergonhado de encarar os vizinhos. Uma nova síndica foi eleita, Dona Lúcia do 202, uma professora aposentada, correta e organizada, que com a ajuda de um conselho fiscal atuante, do qual eu, a convite, passei a fazer parte, começou a colocar a casa em ordem. As contas foram regularizadas, as prioridades de investimento foram redefinidas em conjunto com os moradores, e a transparência virou a palavra de ordem. O elevador foi consertado, a fachada, pintada, o parquinho das crianças, reformado. Pequenas coisas, mas que simbolizavam uma nova era no Harmonia Plena. E eu? Eu finalmente pude colocar meus 3 vasinhos de tempero na varanda sem medo de receber uma notificação. As multas injustas foram todas anuladas pela nova gestão. A perseguição acabou. Voltei a ser apenas a Clara, a tradutora do 801, a vizinha que sorri no elevador. Mas, para muitos ali, eu me tornei um símbolo de que, sim, é possível lutar contra a injustiça e vencer, mesmo quando o oponente parece ter todo o poder. A sensação de dever cumprido era imensa. Não foi fácil, exigiu coragem, paciência e muita pesquisa noturna. Mas valeu a pena. Valeu a pena ver a justiça ser feita, ver a arrogância ser destronada pela verdade. Valeu a pena devolver a harmonia, desta vez de verdade, ao nosso Harmonia Plena. E, de quebra, aprendi que, às vezes, um simples vaso de manjericão na varanda pode ser o estupim de uma grande revolução. E que o cheiro da justiça, esse é muito mais doce e revigorante do que qualquer tempero.